Olá, pessoal, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça de Deus. Vim começar esse vídeo aqui com vocês, com esse início, né? As florzinhas eu já tinha, tá? Os squarezinhos eu já tinha pronto. Eu só usei esse verdinho aqui, só emendei eles e comecei a passar o cru. Aqui, pessoal, é uma outra combinação maravilhosa, que pegando inspiração das amigas, né? Esse aqui também eu vou pegar inspiração lá do crochê da Gize, tá? Então, só que a base aqui, eu acho que ela fez um pouquinho mais escuro. E aqui, pessoal, ela faz 6 motivos desse. Eu faço só 5. E agora, pessoal, comecei a passar o cru, vou passar 4 carreiras na cor cru em cada. Daí eu vou vir com essa cor aqui. Como vocês podem ver, tudo materiais abertos também, tá? O cru tenho esse tanto aqui. Já fiz um jogo de banheiro, né? Nessa mesma jogada de cores, fiz um jogo de banheiro. E agora vou fazer mais um. Eu acredito que esse daqui dá. E acredito que esse daqui também dá, porque vai ser só uma carreira em cada um e o picô. Então, vai ser, eu acredito que vai dar. Mas por enquanto tá assim, ó. Eu já fiz 3 carreirinhas nesse. Eu confesso que eu tô achando maravilhosa. Tá ficando escura a base aqui, mas vai ficar maravilhoso, pessoal. Muito bonito. Agora, pessoal, vou dar mais uma adiantada. Vou passar o cru, né? Em todos. E a carreirinha desse daqui, eu volto atualizando vocês para mostrar o restante do material que eu vou usar, tá bom? Por enquanto tá assim. E até daqui a pouco, pessoal. Voltei aqui, pessoal, para atualizar vocês. Ó, fiz as bases. Já finalizei as bases no cru. Como essa coleção que eu tô fazendo, tem 4 carreiras aqui entre um cru e o outro, né? Então, eu tô pensando em passar essa primeira carreira agora no marrom dourado, para dar uma quebrada, né, na sequência de cores, que ele combina com tudo, né? E eu preciso usar esses marrom dourado, porque eu tenho vários marrom dourado e eu não tô conseguindo utilizar eles. Então, vou usar ele, né, que ele combina com tudo. Depois, tô pensando em vir, como é 4 carreiras, né? Então, eu vou brincar nessas 4 carreiras. Tô pensando em vir com esse bordô. É uma carreirinha só em cada. Então, eu tô pensando em começar com esse para ver se vai dar. Se não der essa bolinha, aí eu vou passar com esse bordô. Não dá para usar junto, né? Como vocês podem ver, são bordô bem diferente um do outro. Então, eu vou tentar com essa bolinha. Caiu minha bolinha no chão. Eu vou pegar aqui e já volto. Então, vou tentar com essa, né? Ó. Se não der, daí eu desmancho, né? E faço com esse outro aqui. Depois do bordô, vou vir com o vermelho. E finalizar e fazer com esse daqui. Depois, pessoal, a cor que vai predominar vai ser o vermelho, tá? Fazer o bico no vermelho. Então, vou fazer, acredito que esse daqui dá. Então, vou fazer essa brincadeirinha, né? Entre essa cor, o bordô e o goiaba. Daí, eu vou finalizar o bico, fazer o bico no vermelho e os picô com esse daqui. Talvez eu faça o biquinho um pouquinho diferente, tá? Do que eu fiz o verde. Pra ficar mais, pra destacar melhor o marrom dourado, tá bom? Então, eu vou fazer essa jogada nessas 4 cores aqui, nessas 4 carreiras, né? Com essas cores aqui.
Depois, pessoal, ainda vou utilizar o cru, né? Fazer mais 2 carreiras em cada tapete antes do bico, né? Então, vou ver o que eu consigo fazer. Como vocês podem ver, são tudo sobrinhas. Tem uma pintinha aqui, uma sujeirinha aqui, mas a gente tira na hora que for usar. Não tem problema nenhum. Esse daqui eu vou desmanchar, como é uma peça piloto, né? E eu não vou fazer o jogo dele mais. E aqui não tem muita saída, né? Então, eu vou desmanchar esse aqui para me usar esse fio aqui. E vamos ver como que vai ficar. Se eu não gostar, pessoal, eu venho falando para vocês, tá bom? Mas eu vou tentar, né? Fazer essa jogada que eu falei para vocês. De vir com o marrom dourado, o bordô, o vermelho e o goiaba. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se eu vou gostar. Se eu não gostar, eu volto aqui e falo para vocês a modificação que eu vou fazer, tá bom? Mas por enquanto é essa jogada de cores, para depois eu vir com as duas no cru. Vai dar uma brincada bem legal aqui com as cores, né? Vamos ver. Pensei também, pessoal, em tirar o marrom dourado, né? Em vir com o bordô, o vermelho e o goiaba e fazer o picô no bordô. Mas eu queria dar uma quebrada com o marrom dourado. Então, vamos... Porque o marrom dourado, ele combina muito bem com o vermelho também, né? Então, vou ver aqui como é que eu vou fazer. E depois eu venho atualizando vocês. A hora que eu finalizar essas 4 carreiras aqui, vou ver qual eu vou gostar mais, né? Daí eu venho atualizando vocês, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Voltei aqui, pessoal, atualizar vocês desse jogo de banheiro que eu tô fazendo, né? Nessas combinações maravilhosas. Eu fui pegar inspiração, pessoal, da Gize, mas eu acrescentei uma cor aqui, porque eu achei que ia ficar melhor, sabe? E eu precisava usar aquela bolinha. Aquela bolinha do bordô, deu pra fazer uma carreirinha em cada tapete, então me sobrou essa bolinha aqui. Não vou estar utilizando mais. Do goiaba, me sobrou tudo isso aqui, né? Que eu tô desmanchando essa peça aqui. Do marrom dourado, então me sobrou... Fui tirando o pelinho e colocando aqui. Me sobrou tudo isso daqui. Eu acredito que dá pra fazer os picô das 3 peças. O cru, ainda me sobrou esse daqui. Começando a aparecer o cone ali, ó. Não vou utilizar mais. E o vermelho, que eu estou utilizando, eu tô acreditando que dê pra fazer as 3 peças. E aqui eu já fiz, ó. Olha como é que tá ficando essa combinação. Aqui eu coloquei o bordô, né? Lá no da Gize, que eu tava pegando inspiração, era só o caramelo, o marrom dourado, né? E o vermelho e eu acho que é o goiaba também, não sei, ou melancia. Nesse caso aqui, eu acrescentei o bordô, né? Eu achei que ficou legal também aqui, ó. Combinou aqui no squarezinho, né? Nessa mescla do square. E aqui, pessoal, já fiz as 2 peças pequenas, né? Aqui, já passei o cru. E aqui, pessoal, no tapetinho maior, eu já passei a carreira vermelha. E tô vindo com o bico. O bico, pessoal, eu vou mudar. O bico, eu tinha feito o verde daquele outro bico. E agora esse daqui eu vou mudar ele. Porque até pra dar o fio, né? Porque eu não sei se aquele outro bico lá o fio daria, sabe? Então, eu vou fazer esse bico aqui. Vamos ver como é que vai ficar. E a jogada de cores vai ser praticamente a mesma da inspiração. Só acrescentando o bordô. Mas o bico eu vou fazer diferente. Então, tá ficando assim. Tô achando que tá ficando maravilhoso. E só tem como eu fiz o verde, né? O verde ficou a maior parte no cru, no fio 8, quero dizer. Então, a gente estranha um pouquinho, né? O caimento. Não que ele não esteja
com caimento bom, mas o fio 8 ele dá um peso bem maior, né? Então, eu não sou muito acostumada a fazer com bastante fio 8, então eu não tenho, assim, muita noção. Geralmente, eu faço mais com o fio 6. Mas eu gostei bastante do fio 8, mas dá uma diferença grande, sim, no caimento. Mas fica maravilhoso da mesma maneira, né? Então, pessoal, o branco, o cru eu não vou usar mais. O bordô também não vou usar mais. E o goiaba também não. Agora, vou usar só essas duas cores. E vamos ver se vai dar. Agora, finalizando esse daqui, né? Daí, vou finalizar todas essas peças. Daí, eu já venho com ele tudo pronto daí. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu arrumar ele certinho aqui. Ó. E agora eu venho com ele finalizado, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Olá, pessoal. Voltei aqui para mostrar para vocês esse jogo. Ficou maravilhoso, pessoal. Só que ele ficou, como vocês vão ver, né? Ficou mais delicado do que o verde. O verde foi a segunda combinação, né? Isso aqui é a terceira combinação dessa coleção que eu tô fazendo. E só que o verde foi a maioria no fio 8. E essa daqui é a maioria no fio 6. Então, para quem viu o 8, vai perceber que esse daqui é um pouco mais delicado. E eu me surpreendi, pessoal, porque eu pensei que os fios que eu tinha, né, tudo sobrinha, como eu mostrei para vocês, não tinha muito no cone. O que tinha um pouco mais era o vermelho, né? Vermelho me sobrou esse daqui, ó. Ainda não tá aparecendo cone, então ainda tem bastantinho fio aqui. Esse daqui, pessoal, eu acredito que seja da Crochética, tá? Me sobrou também do marrom dourado. Também é da Crochética. O cru me sobrou ainda. Esse daqui, acredito que se for umas duas, acho que umas duas, até umas 3 carreirinhas de base num joguinho de banheiro, eu acredito que dá também, não sei. Eu tô confiando demais ultimamente. E do goiaba ainda tem tudo isso daqui, né? Que eu tô desmanchando uma peça. E daquele bordô, pessoal, daquela bolinha de bordô, eu tava com medo de não dar. No fim, ainda me sobrou ainda, ó, uma bolinha. Então, esses foram os materiais que sobraram. E agora só ver como é que ficou essa lindeza aqui. Então, eu vou guardar esses fios aqui e já volto com vocês para nós... acho que eu vou pesar primeiro, que daí eu já volto para medir. Que daí eu tenho que pôr o celular no tripé. Então, antes disso, eu vou pesar para vocês verem quanto que ficou pesando. Vamos ver. Deixa eu colocar o caderno aqui. Isso. O tapetinho da pia, pessoal, ficou com 337 gramas. O tapetinho, deixa eu ver. Não, esse aqui eu acho que é a tampa do vaso, eu acho. Não. É o tapetinho do pé do vaso. 279 gramas. E a tampa do vaso. 304 gramas. A tampa do vaso e o pé do vaso, pessoal, eu fiz mesmo tanto de carreira, só a redinha mesmo, que tem maior, né? A mais, né? Mas foi o mesmo tanto de carreira. O joguinho, pessoal, as 3 peças, ó, ficou com 921 gramas. Então, menos de 1 quilo. Eu achei que ficou maravilhoso. O tamanho ficou maravilhoso também. Agora, pessoal, vou tirar aqueles fios dali e arrumar aqui para me medir para você, com vocês. Prontinho. Agora, vou colocar aqui para vocês verem o pé da pia. Olha que lindo, um caimento maravilhoso. Fiz o biquinho diferente, ó. Fiz aquele biquinho quase russo.
o picô na cor marrom dourado. Aqui, pessoal, eu tinha pego inspiração lá do crochê da Gize, só que eu acrescentei o bordô, porque eu achei que ia combinar bastante aqui com essa mescla aqui. Então, eu achei que ficou maravilhoso, tanto esse, o marrom dourado, né? Mas também eu quis acrescentar o bordô também. E achei que ficou maravilhoso, um caimento maravilhoso. Muito perfeito esse jogo. Aqui, pessoal, ele ficou com... Não vou puxar os picôzinhos, né? Porque pra foto eu faço isso, mas aqui pra medir agora eu não vou fazer. Ó, ficou com 69 de comprimento por 48 de largura. Ele já tá descansado, então não tem perigo de... Eu acredito que não diminui mais, né? Às vezes eu dobro assim, às vezes eu dobro de outro jeito. Então, aqui, ó. Esse daqui é a tampa do vaso. A tampa do vaso, pessoal, aqui daí tem que arrumar por causa da redinha, né? A redinha, eu faço a mesma redinha para todos, tá? Não, eu tentei fazer a colmeia, mas eu acho que me atrasou bastante. Acho que por falta de costume. Então, daí, por causa disso, eu acabei voltando para essa mesmo. A tampa do vaso, pessoal, essa ficou bem justinha. Então, se tiver a caixinha acoplada, vai ficar maravilhoso. Não vai ficar sobrando. Aqui, pessoal, eu passo algumas com a tampa do vaso maiores, porque aqui, pra mim, teve uma vez que eu vendi no atacado, e daí a cliente pegou e perguntou se eu não fazia tampas maiores, porque as clientes dela gostavam de tampas do vaso maiores que cobrisse bem o vaso. Então, por isso que algumas peças, alguns jogos, eu faço a tampa maior, tá bom? Às vezes, para muitos, tem o costume de fazer dessa medida aqui, que é uma medida maravilhosa, ó, 59 por 47,5 por aí, quase 48. Então, ela fica bem justinha no vaso, na tampa. Só que eu faço algumas, pessoal, maior por esse motivo. E também, essa mesma cliente falou para mim fazer alguns também, sem ser de amarrar, assim, direto. Não tenho muito costume, deixei a pontinha aqui, ó, pessoal, para pôr a pérola, né? Mas eu prefiro fazer de amarrar, que daí a cliente pode ajustar, né? Ó, faço essa telinha aqui. Essa daqui, pessoal, eu fiz com 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Então, eu repetia com 10. Ó. Mas ele fica maravilhosa também. Eu gostei dessa medida, depois eu vou pôr aqui na tampinha para vocês verem como é que fica. Até vou deixar ela separado aqui, para me pôr na tampa depois. Então, eu gosto de fazer assim, alguns maiores, outras menores, que daí tem para todos os gostos, né? Ó, tampinha, o pé do vaso, né? Ficou, eu acredito que ia ficar da mesma medida, foi a mesma quantidade de carreira, sabe? Opa, peguei do lado errado. 59 por 48. Então, ficou uma medida maravilhosa também. Vou ir pondo assim, ó, que daí já fica facinho pra colocar aqui de frente pra vocês. Que a gente tem que fazer de todos os gostos, né? Na verdade, foi a primeira cliente, né? Que ela, como ela tinha pedido para revender, pego para revender, ela comentou sobre isso, sabe? Para fazer tampas maiores, porque as clientes dela preferia tampas maiores. Então, por isso que algumas tampas eu faço maiores, tá bom? Aqui, ó, ficou um tamanho maravilhoso aqui na tampa, ó. Aqui ficou o caimento, né? Caimento muito bom. E aqui atrás, ó, não sobrou muito também. Então, para quem tiver caixa acoplada, não atrapalha em nada e fica maravilhoso.
Às vezes, como a gente mostra aqui, às vezes a pessoa pode achar que tá muito grande a tampa do vaso, mas é por esse motivo, tá bom? Olha que lindo. Deixa eu pôr assim, que daí aparece os três, né? Ficou maravilhoso. Diz aí pra mim, pessoal, se vocês gostaram dessa combinação. Se ficou bom esse bordô, porque lá na Gize, ela fez o caramelo, o marrom dourado, né? E veio com o vermelho e com melancia. Eu vim com o bordô e aqui é o goiaba, porque eu não tenho melancia. Mas eu achei que ficou maravilhoso. Esse biquinho no marrom dourado deu todo o charme no jogo, porque, na verdade, o marrom dourado ele combina com tudo, né? E parece que com o vermelho fica mais maravilhoso ainda. Então, eu achei que ficou muito lindo aqui com o bordô. Acho que essa cor, uma mescla com o bordô fica maravilhosa. E com o vermelho também. Na verdade, o marrom dourado, ele é o castanho para muitas marcas, né? Depende da marca. Mas fica muito bonito. Dá um ar, assim, mais chique, né? No trabalho. Então, esse foi o jogo dessa vez. Esse é o terceiro de 5. E eu achei que ficou maravilhoso. O primeiro foi o azul, né? Que já foi vendido. Depois o verde. E agora esse vermelho. Vamos ver qual vai ser a próxima combinação, né? Daí, agora, pessoal, vou intercalar também com uma pré-encomenda. Tô esperando a cliente dar a entrada, né? De um outro jogo de banheiro verde, só que é diferente. Igual um que eu fiz há um tempo atrás. Se vocês viram o vídeo anterior do segundo jogo, lá eu coloquei uma fotinha desse outro verde que eu fiz há um tempo atrás, e é desse verde que essa cliente quer. Então, daí eu vou fazer esse jogo para ela. E também tem uma outra encomenda também, que eu tenho que começar essa semana, só que essa encomenda é para setembro, então não tenho tanta pressa, mas mesmo assim a gente tem que estar atento, né? Porque não tem pressa, mais ou menos, né? Porque setembro parece que tá longe, mas quando você piscar o olho, já chegamos, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha para ajudar nós aqui. E queria pedir também, pessoal, se vocês puderem assistir o vídeo todo, né? Isso ajuda bastante na questão de horas. Como vocês sabem, né? Eu sou nova aqui na plataforma e preciso bastante da ajuda de vocês também, tá bom? Mas fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente o final de semana de vocês. Hoje aqui para mim é sábado, então que Deus abençoe grandemente o final de semana de vocês, com muita alegria para quem vai trabalhar no final de semana, né? Bom trabalho, quem for descansar, bom descanso, e que Deus abençoe grandemente cada um de nós, tá bom? Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.